A neve cai sobre uma floresta isolada no noroeste da Rússia. O silêncio absoluto é quebrado por sirenes distantes. Um drone danificado jaz na neve, sua estrutura retorcida sob o peso da destruição. Segundos depois, o Kremlin divulga o vídeo. Tentaram executar Vladimir Putin. A data escolhida não é coincidência. A virada de ano. Um momento simbólico quando o mundo inteiro assiste. Putin, cercado por segurança máxima em seu palácio de Valdai, assiste a 91 drones ucranianos tentando acabar com a sua vida. A Rússia anuncia que todos foram abatidos. Perfeito. Impecável. Mas será que realmente aconteceu? Moscou aperta o cerco diplomático. Peskov, porta-voz do Kremlin, afirma que o ataque foi direcionado, cuidadosamente planejado. Kiev nega tudo. Zelensky rejeita a acusação como mais uma mentira da Federação Russa. Mas enquanto os dois lados trocam acusações, algo muito maior está em movimento nos bastidores. Trump recebe a ligação de Putin. O presidente americano fica muito irritado ao saber sobre o suposto ataque. Depois muda de ideia. Diz que é provável que nunca tenha acontecido. As negociações de paz entram em colapso. E ninguém consegue explicar por que o Kremlin levou quase um dia inteiro para apresentar provas de um ataque que supostamente foi tão bem documentado. Me fala se você acredita que Putin ou Zelensky podem ser exterminados no meio dessa tratativa de paz. Muita gente acredita que esse acordo é uma armadilha. Aliás, você acha justo a Ucrânia ceder o território em troca de 15 anos de proteção americana? Qual o melhor desfecho, na sua opinião? Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Dê seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curte muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Pessoal, um aviso importante. A Mega Sena vai sortear 1 bilhão na virada de ano e você pode solicitar sua cota gratuita. Veja as instruções na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Corre, que são cotas limitadas. Lavrov afirma que Kiev lançou 91 drones contra a residência de Putin em Valdai. Rotula como terrorismo de Estado. Mas os números não batem, os relatos não batem, os testemunhos não batem. Valdai é uma cidade pequena. Os residentes locais em Valdai falam: nenhum deles viu drones, nenhum ouviu explosões, nenhum presenciou a atividade de defesa aérea. A mídia internacional questiona, os especialistas analisam os vídeos, todos chegam à mesma conclusão: algo não encaixa aqui. O Palácio de Valdai fica em uma península entre dois lagos. Ele é fortemente protegido por sistemas avançados. Se 91 drones fossem lançados, um radar detectaria, a defesa ativaria, o céu inteiro iluminaria, mas não há registros, apenas silêncio. Trump fala novamente com Putin, questiona a narrativa, diz que atacar a casa de alguém é diferente de combate, depois recua. Diz que é provável que não tenha acontecido. A confusão é proposital. A incerteza é a arma. Moscou ameaça retirar-se das negociações de paz. Peskov declara que a Rússia vai endurecer a posição negocial. Yuri Ushakov anuncia que os acordos anteriores serão revistos. Tudo mudou em poucas horas. Tudo porque um vídeo foi divulgado.
A Ucrânia nega tudo categoricamente. Zelensky afirma que o país não tem evidências verificáveis de ataque. O ministro Andriy Sybiha publica uma declaração. Denuncia a tática típica russa. Acusar o outro lado do que você está fazendo. Sybiha lista os fatos. A Rússia atacou edifícios governamentais ucranianos este ano. A Ucrânia ataca apenas alvos militares legítimos. A Rússia é o agressor, segundo ele. A Ucrânia é o país invadido que se defende conforme o artigo 51 da ONU. Zelensky admite em entrevista à Fox News: a Ucrânia não pode vencer sem o apoio americano. Ele não confia em Putin. O líder russo não quer sucesso para a Ucrânia. Essas palavras revelam a verdadeira dinâmica. Sem Trump, Zelensky está sozinho. Trump se reúne com Zelensky em Mar-a-Lago. A conversa é descrita como produtiva. Logo depois, Putin liga para Trump. Conta sobre o suposto ataque. Pede que o presidente entenda a gravidade. Oferece uma narrativa que justifica o endurecimento russo. Toda vez que as negociações avançam, algo acontece. Um ataque, uma acusação, uma ameaça. Toda vez que o progresso parece possível, Moscou apresenta um novo obstáculo. Dessa vez, o obstáculo é um suposto ataque que ninguém consegue provar. Coincidência ou estratégia? Lavrov afirma que os alvos já foram selecionados para ataques retaliatórios das Forças Armadas russas. Se o ataque foi real, a resposta será devastadora. Se foi falso, a ameaça ainda funciona. Ninguém consegue provar que não aconteceu. A dúvida é suficiente. A Rússia divulga mais detalhes. Afirma que os drones foram lançados na noite de domingo. O sistema de defesa funcionou perfeitamente. Todos foram abatidos. Mas quando os jornalistas pedem provas, o Kremlin recua. Diz que não pode fornecer informações. A segurança nacional exige sigilo. Dmitry Peskov faz uma declaração estranha. Diz que não acha que deva haver qualquer evidência de um ataque abatido por uma defesa aérea bem coordenada. A frase é confusa propositalmente. Se o sistema funcionou perfeitamente, por que não há provas? Os especialistas internacionais analisam o vídeo divulgado pelo Kremlin. O vídeo é filmado à noite. A qualidade é baixa. Não há contexto. Não há localização confirmada. Não há timestamp verificável. Poderia ter sido filmado em qualquer lugar, em qualquer momento. Por que o Kremlin não fornece provas irrefutáveis? Por que não mostra os registros de radar? Por que não divulga imagens de satélite? Por que não apresenta os destroços? Porque a narrativa importa mais que a verdade. A dúvida importa mais que a certeza. Moscou continua atacando a Ucrânia. Durante as negociações em Mar-a-Lago, a Rússia lança ataques de mísseis e drones contra Kiev por 10 horas. Os edifícios civis são destruídos. As pessoas morrem. Mas a mídia foca no suposto ataque a Putin. Zelensky concorda com 90% do plano de paz dos Estados Unidos. Inclui as garantias de segurança pós-guerra. Mas a Rússia hesita. Não aceita um acordo que não satisfaz a maioria de suas exigências. Quando o progresso parece iminente, surge o ataque. Trump muda a posição. Inicialmente irritado, depois duvidoso, agora reconhece a gravidade da situação. Começa a pressionar Zelensky para mais concessões. A narrativa russa funcionou. Moscou influenciou a posição americana sem apresentar prova verificável. Mas um atentado nunca pode ser totalmente descartado, segundo Trump, que quase morreu. Não uma, mas 2 vezes. Em julho de 2024, em Butler, Pensilvânia, um atirador disparou contra Trump. A bala passou centímetros de sua cabeça. Muitos também dizem que foi uma jogada para elevar a sua popularidade na eleição. Sendo armação ou não, Cory Comperatori, um assistente, foi morto. Outro homem foi ferido. Trump teria sobrevivido por pouco. Por sorte. Meses depois, Ryan Wesley Ruth tentou novamente em um campo de golfe. 2 atentados. 2 fracassos. Mas 2 momentos próximos da morte.
A segurança de Trump é legendária. 300 agentes do Secret Service são atribuídos ao presidente em exercício. 90 a 100 protegem os ex-presidentes. Há scanners de metal. Há perímetro de segurança. Há helicópteros. Há comunicação encriptada. Mas mesmo assim, o atirador chegou perto. Zelensky está em guerra. O seu país é invadido. Os edifícios são bombardeados diariamente. As cidades são destruídas. Mas ele continua em Kyiv. Continua se movimentando. Continua liderando. A sua segurança é improvisada. Os guardas são soldados. Os bunkers são compartilhados com civis. Putin vive em bunkers. Múltiplos bunkers. Idênticos. Sem marcas. Sem identificação. 3 escritórios presidenciais idênticos espalhados pela Rússia. Ele se move entre eles. Ninguém sabe onde ele está. Ninguém consegue rastreá-lo. A Guarda Federal Russa o protege. Milhares de agentes. A estrutura de proteção de Putin é a paranoia elevada ao nível de arte. Os túneis subterrâneos conectam os bunkers. Os sistemas de comunicação são redundantes. As equipes de tasters provam a comida. Há médicos pessoais. Há consultores de segurança. Tudo é coordenado pela FSO. Tudo é secreto. Mas aqui está o paradoxo. Se Putin é tão bem protegido, por que Moscou anuncia que 91 drones foram lançados? Por que não simplesmente ignorar para não mostrar fraqueza? Por que não deixar a história morrer? Porque a narrativa importa. Porque a história justifica ações futuras. A escalada nuclear não é mais uma possibilidade teórica. É uma ameaça concreta. A Rússia implantou os mísseis hipersônicos Oreshnik com capacidade nuclear na Bielorrússia, sinalizando uma atuação mais ampla na Europa. O arsenal nuclear russo é o maior do mundo. Há aproximadamente 6.000 ogivas. A OTAN possui menos de 2.000. Moscou utiliza a lealdade como moeda de troca, transformando-a em riqueza por meio de sanções e medo. Os oligarcas russos que permanecem leais ao Kremlin recebem proteção. Os que se afastam enfrentam confisco de bens. É um sistema de controle baseado em paranoia e recompensa. Putin consolidou o poder através dessa estrutura. A China observa Taiwan. A Europa observa a Rússia. Os Estados Unidos observam ambos. A OTAN alerta que a Rússia poderia explorar um cenário de guerra global. Se a China atacar Taiwan, Moscou poderia aproveitar para tomar toda a Ucrânia com força total. Ou até mesmo a OTAN. O caos global ofereceria cobertura. As armas nucleares russas e a resposta da OTAN formam um equilíbrio precário. Qualquer movimento errado poderia desencadear uma reação em cadeia. A OTAN possui tecnologia superior. A Rússia possui quantidade superior. A Bielorrússia agora hospeda armas nucleares russas, aproximando o arsenal nuclear a apenas 400 quilômetros de Varsóvia. Moscou oferece apoio militar aos seus aliados mais próximos. Em troca, recebe lealdade geopolítica. É um padrão que se repete. Moscou oferece armas, oferece proteção, oferece dinheiro. E em troca, recebe alinhamento. É uma rede de alianças construída sobre a ameaça nuclear. Somente a pressão dos Estados Unidos e da China pode deter Vladimir Putin em 2026, segundo analistas. Mas os Estados Unidos estão divididos. A China está em seus próprios cálculos geopolíticos. A Rússia sabe disso. Moscou está apostando que a indecisão ocidental oferecerá oportunidade. A Rússia ataca a infraestrutura energética da Ucrânia, enquanto Zelensky aceita entregar parte do seu território. É uma tática dupla. Enfraquece a capacidade ucraniana de resistir.
e oferece justificativa para posições mais duras nas negociações. A população ucraniana sofre. Os hospitais ficam sem energia. As casas ficam no frio. A Alemanha elabora um plano secreto de contingência para a guerra à medida que crescem as ameaças cibernéticas. Berlim sabe que a Rússia pode atacar a infraestrutura alemã, pode desligar as redes elétricas, pode paralisar as comunicações. A Alemanha se prepara, mas a preparação é silenciosa, é confidencial, é porque o medo é real. Os drones russos bombardeiam Odessa, na Ucrânia, e ferem 6 pessoas, incluindo crianças. É um ataque contra civis. É uma violação das leis da guerra. Mas é também uma mensagem. Moscou demonstra que pode atingir qualquer lugar, que pode ferir qualquer um, que o conflito não tem regras. A líder da União Europeia, Kaja Kallas, denuncia as alegações da Rússia sobre ataques na Ucrânia como uma manobra de distração. Ela reconhece o padrão. Moscou faz uma acusação, oferece provas questionáveis, desvia a atenção dos crimes de guerra. A Ucrânia possui o maior exército da Europa, aproximadamente 1 milhão de soldados. Mas o que acontecerá quando a guerra terminar? Se terminar, esses soldados retornarão para casa. Alguns com traumas, alguns com deficiências, alguns com raiva. A reconstrução não será apenas física, será psicológica, será social. A Rússia intensifica esforços de guerra na Ucrânia. Lança ataques constantes, avança lentamente no terreno, perde soldados em quantidade massiva, mas continua, porque Putin não pode parar, porque parar significa admitir derrota, porque a guerra é agora a justificativa para o seu regime. Zelensky em negociações com Trump sobre envio de tropas dos Estados Unidos, enquanto as forças de Putin bombardeiam Odessa. É um contraste brutal. De um lado, esperança. Do outro, destruição. De um lado, diplomacia. Do outro, violência. O futuro da Ucrânia está sendo decidido em salas de reunião enquanto as cidades ardem. A possibilidade de um ataque direto à Aliança Ocidental não pode ser descartada. Se Putin sente que está perdendo a guerra na Ucrânia, poderia tentar uma ação desesperada. Um ataque contra um membro da Aliança Ocidental, Polônia, Bálticos, Romênia, qualquer um deles acionaria o artigo 5. Significaria guerra total. O artigo 5 da Aliança Ocidental é uma garantia. Se um membro é atacado, todos são atacados. Todos respondem. Todos lutam. É uma promessa mútua de defesa. Mas também é um risco, porque significa que um conflito regional poderia se tornar global, que uma guerra na Ucrânia poderia se tornar uma guerra na Europa. Putin conhece essa realidade. Sabe que um ataque direto à Aliança Ocidental significaria o risco de uma derrota, significaria o risco do fim do seu regime. Então por que consideraria? Porque um homem cercado pode fazer coisas irracionais. Porém, muitos consideram Putin um dos homens mais racionais do mundo. Então ele provavelmente sabe o quanto é temido e aposta alto. A Rússia possui a capacidade de atacar a Aliança Ocidental. Possui os mísseis, possui os drones, possui os soldados, mas não acha que essa é a hora certa. Ou pelo menos não ainda, porque o custo seria inimaginável, porque a resposta seria devastadora, porque correria o risco do fim da Rússia como potência mundial. Mas a escalada nuclear muda a equação. Se Putin acredita que pode usar armas nucleares impunemente, poderia considerar um ataque. Poderia pensar que a ameaça nuclear ofereceria proteção, que o Ocidente recuaria, que a Aliança Ocidental não responderia. É um cálculo perigoso. É um cálculo que poderia estar errado. Os Estados Unidos possuem armas nucleares, aproximadamente 5.800 ogivas. A Aliança Ocidental possui acesso a armas nucleares americanas.
estacionadas na Europa, prontas para uso. A resposta a um ataque nuclear russo seria devastadora. Seria a destruição mútua. Seria o apocalipse. Ninguém quer isso. Nem Putin, nem Trump, nem a Aliança Ocidental. Mas a lógica da dissuasão nuclear é frágil. É baseada em suposições, é baseada em cálculos, é baseada na esperança de que ninguém cometerá o erro final. Mas erros acontecem, especialmente quando há paranoia envolvida. A Bielorrússia agora hospeda armas nucleares russas. Lukashenko, o presidente bielorrusso, permitiu isso, em troca de apoio russo, de proteção, de dinheiro. É um padrão que se repete em toda a órbita russa. Lealdade em troca de benefício. Sujeição em troca de segurança. A Aliança Ocidental se expande, a Finlândia entrou, a Suécia entrou, a Polônia se reforça, a Romênia se reforça, a Lituânia, a Letônia e a Estônia se reforçam. É uma resposta à ameaça russa, é uma consolidação de defesa, é uma preparação para o pior cenário. A Aliança Ocidental está se armando. A Rússia vê isso como agressão, vê a expansão da Aliança Ocidental como uma ameaça existencial, vê a presença militar ocidental próxima às suas fronteiras como provocação. É uma questão de perspectiva, de narrativa, de como se interpreta a realidade. Moscou interpreta como agressão, o Ocidente interpreta como defesa. A verdade provavelmente está no meio. A Aliança Ocidental se expande porque teme a Rússia. A Rússia se arma porque teme a Aliança Ocidental. É um ciclo de desconfiança. É uma profecia autorrealizável. Cada ação de um lado confirma os piores medos do outro. E o ciclo continua. Os mísseis hipersônicos Oreshnik podem atingir alvos a 5.000 quilômetros de distância. Podem carregar ogivas nucleares. Podem evadir os sistemas de defesa aérea. Representam um salto tecnológico para a Rússia. Representam uma ameaça nova para a Aliança Ocidental. Representam um ponto de inflexão na guerra. Trump está em negociações com Putin, quer encerrar a guerra na Ucrânia, quer fazer um acordo, quer trazer paz. Mas a paz pode ser frágil, pode ser apenas um cessar-fogo, pode ser apenas um intervalo antes da próxima escalada, porque os problemas fundamentais não desaparecerão. A Ucrânia quer garantias de segurança, quer proteção contra futuras invasões, quer integração na Aliança Ocidental, quer integração na União Europeia, mas a Rússia se opõe. Moscou quer uma Ucrânia neutra, quer uma Ucrânia sob sua influência, quer uma Ucrânia que não pertença ao Ocidente. Esse é o ponto de impasse. Esse é o motivo pelo qual as negociações são difíceis. Porque os objetivos são incompatíveis. Porque um lado quer integração ocidental, o outro lado quer dominação russa. Não há meio termo. Não há solução que satisfaça ambos. A possibilidade de um acordo que deixe ambos os lados insatisfeitos é real. Um acordo que oferece à Ucrânia 15 anos de proteção americana. Um acordo que oferece à Rússia o reconhecimento das conquistas territoriais. Um acordo que é apenas um adiamento do conflito. Porque a guerra não termina com um tratado. A guerra termina quando os objetivos são alcançados. Ou quando os combatentes estão tão exaustos que não conseguem continuar. A Ucrânia está exausta, a Rússia está exausta, mas os objetivos não foram alcançados. Então, o conflito pode ressurgir. A escalada nuclear oferece uma saída para Putin. Se ele acredita que está perdendo, poderia usar a ameaça nuclear para forçar concessões. Poderia dizer, aceitem meus termos ou uso armas nucleares. É um blefe.
Ou é uma ameaça real? Ninguém sabe. E ninguém quer descobrir. A Aliança Ocidental não pode ceder à chantagem nuclear. Se ceder, estabelece um precedente. Significa que qualquer potência nuclear pode ameaçar e conseguir o que quer. Significa o fim da ordem internacional. Significa o caos. Então, a Aliança Ocidental não cederia, responderia, e então teríamos guerra nuclear. Esse é o paradoxo da dissuasão nuclear. Funciona apenas se ninguém acredita que será usada. Mas se ninguém acredita, então não funciona. É um jogo de pôquer. É um blefe. É uma esperança de que ninguém cometerá o erro final. É frágil. É precário. É perigoso. Os analistas dizem que Putin não usará armas nucleares, que é irracional demais, que destruiria a Rússia, que destruiria o mundo. Mas os analistas também disseram que Putin não invadiria a Ucrânia, que era irracional demais, que destruiria a economia russa. Mas ele invadiu. Então talvez os analistas estejam errados. A possibilidade de um ataque nuclear não pode ser descartada. Não é provável. Mas é possível. E em um mundo com armas nucleares, o possível é suficiente para causar medo. É suficiente para mudar comportamentos. É suficiente para influenciar decisões. O medo é a arma mais poderosa. A Aliança Ocidental está se preparando, está reforçando as defesas, está aumentando o orçamento militar, está posicionando tropas, está preparando contingências, porque sabe que a possibilidade existe, porque sabe que a Rússia é imprevisível, porque sabe que a paranoia de Putin pode levar a ações irracionais. Os países bálticos estão especialmente preocupados. Estão próximos à Rússia. Têm populações russas. Têm histórico de ocupação soviética. Temem que Putin possa tentar reincorporá-los à Rússia. Temem um ataque. Temem que a Aliança Ocidental não responda rápido o suficiente. Temem estar sozinhos. A Polônia está reforçando as defesas, está aumentando o exército, está construindo fortificações, está se preparando para o pior, porque sabe que é a primeira linha de defesa, porque sabe que se a Rússia atacar a Aliança Ocidental, provavelmente será através da Polônia, porque sabe que será um dos primeiros a sofrer. A Romênia está vigilante, tem fronteira com a Rússia, tem acesso ao Mar Negro, tem importância estratégica, sabe que poderia ser alvo, está se preparando, está reforçando as defesas, está esperando, porque a ameaça é real, porque a Rússia é imprevisível. A questão central é: Putin atacará a Aliança Ocidental? Ninguém sabe, nem mesmo Putin sabe. Depende de muitos fatores. Depende de como a guerra na Ucrânia progride. Depende de como as negociações evoluem. Depende de como a situação interna russa se desenvolve. Depende de muitas variáveis. Se Putin sente que está perdendo, poderia tentar uma ação desesperada. Se sente que está sendo cercado, poderia atacar. Se sente que seu regime está em risco, poderia usar a arma nuclear. É um cálculo de risco. É uma avaliação de probabilidades. É uma aposta com consequências catastróficas. O Ocidente está apostando que Putin é racional, que não usará armas nucleares, que não atacará a Aliança Ocidental, que preferirá negociar, que preferirá sobreviver. Mas e se estiver errado? E se Putin não for racional? E se a paranoia tiver tomado conta? E se ele decidir que é melhor morrer em pé do que viver de joelhos? Essa é a pergunta que mantém os líderes ocidentais acordados à noite. Essa é a incerteza que define a era atual. Essa é a ameaça que paira sobre a Europa. Porque enquanto Putin possui armas nucleares, a possibilidade existe. Enquanto a possibilidade existe,
o medo existe. Enquanto o medo existe, as decisões são afetadas. A Rússia sabe disso. Moscou sabe que o medo é uma arma. Sabe que a ameaça nuclear oferece poder. Sabe que a incerteza oferece vantagem. Então, Moscou ameaça. Moscou intimida. Moscou blefa. Porque funciona. Porque o Ocidente recua. Porque a Aliança Ocidental hesita. Mas há um limite para o quanto o Ocidente pode recuar. Há um limite para o quanto a Aliança Ocidental pode ceder. Há um ponto em que a defesa se torna impossível. Há um ponto em que a rendição se torna inevitável. Ou há um ponto em que a guerra se torna necessária. Ninguém sabe onde está esse ponto. A escalada nuclear não é inevitável, não é certa, não é provável, mas é possível. E em um mundo com armas nucleares, o possível é suficiente. Suficiente para mudar comportamentos, suficiente para influenciar decisões, suficiente para criar medo, suficiente para definir a era. O futuro é incerto. A Ucrânia pode ganhar, a Rússia pode ganhar, pode haver um acordo, pode haver uma escalada nuclear, pode haver uma guerra com a OTAN, pode haver paz, pode haver caos. Ninguém sabe, ninguém consegue prever, porque o futuro é feito de decisões, e as decisões são feitas por humanos, e humanos são imprevisíveis. Putin está em uma encruzilhada. Pode continuar a guerra e esperar pela vitória. Pode negociar e aceitar um acordo. Pode escalar e usar armas nucleares. Pode recuar e admitir derrota. Cada opção tem consequências. Cada opção tem riscos. Cada opção tem custos. Putin deve escolher. E essa escolha definirá o futuro. A OTAN está em alerta. Está preparada. Está esperando. Porque sabe que a decisão de Putin afetará todos. Porque sabe que a escalada nuclear é possível. Porque sabe que um ataque à OTAN mudaria tudo. Porque sabe que o mundo está à beira de um abismo. E ninguém sabe o que está do outro lado. Me fala se você acredita que Putin ou Zelensky podem ser exterminados no meio dessa tratativa de paz. Muita gente acredita que esse acordo é uma armadilha. Aliás, você acha justo a Ucrânia ceder o território em troca de 15 anos de proteção americana? Qual o melhor desfecho, na sua opinião? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular pelo QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.